Nesse módulo de CIPA, nós vamos tratar sobre os aspectos previdenciários do acidente de trabalho, as diferentes formas de se estabelecer relação entre uma condição, uma patologia com o trabalho e as implicações administrativas e legais do acidente de trabalho para a empresa. Também no caso da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, deixar bem claro todas as possibilidades de ter relação com o trabalho, de uma situação, de um evento, de uma patologia, para que você, cipeiro, também tenha melhores condições de atuar na prevenção dos acidentes e das doenças ocupacionais. Vamos à legislação? Conforme o artigo 19 da Lei 8213 de 1991, o que é o acidente de trabalho? É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando uma lesão corporal, uma perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. No seu artigo 20, nós temos que se considera como acidente de trabalho, nos termos desse artigo 19, algumas situações, como por exemplo a doença profissional, que é uma doença específica relacionada a um determinado risco, que não vai ter em situações habituais ou de uma empresa geral, né, numa relação que foi elaborado pelo Ministério da Saúde e atualizado pelo Ministério da Previdência Social, constante lá no anexo 4 do decreto 3048, onde nós temos uma relação de diversas doenças que podem ser ocasionadas por riscos físicos, químicos ou biológicos. Notadamente nesse caso aí, nós temos uma doença chamada silicose, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma destruição do parênquima pulmonar provocado por quem está exposto à sílica. Independente de em qual empresa que há essa exposição, a sílica vai causar silicose e ela vai ser denominada tecnicamente uma doença profissional. Diferente da doença do trabalho, que é o segundo item, que são as situações adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione, constante naquele mesmo anexo lá do decreto 3048. Um exemplo é a perda auditiva induzida pelo ruído, tá? Que independente de ser um ruído na empresa, independe do tipo de empresa, se houver exposição a um ruído superior a 85 decibéis para 8 horas diárias, sem ter proteção, vai causar uma perda auditiva induzida pelo ruído. Então, tecnicamente, ela tem uma diferença em relação à silicose, que aí seria uma doença do trabalho, não uma doença profissional. No parágrafo 1º do artigo 20, nós temos que não são consideradas como doença do trabalho, dentre outras, a doença degenerativa, que é aquela doença do envelhecimento. Nós, à medida que vão passando os anos, a nossa coluna vertebral, os nossos músculos, as articulações, vão passando por um processo normal de envelhecimento que independe de nós estarmos trabalhando ou não, das condições de trabalho estarem adequadas ergonomicamente ou não. Doenças inerentes ao grupo etário. À medida que a idade avança, tem doenças que têm uma prevalência maior. A chance de ter diabetes, de ter doenças cardiovasculares, de hipertensão, elas aumentam com o passar do tempo também, independente de nós estarmos trabalhando em uma empresa, ou depende também do ramo de atividade e as condições de trabalho na empresa. Uma outra situação, uma patologia que não produz incapacidade para o trabalho. Aqui é bastante discutível essa situação de não se considerar uma doença do trabalho que não produz incapacidade, que, por exemplo, no caso de uma perda auditiva induzida pelo ruído, se houver relação com o ruído da empresa, vai ser uma doença ocupacional, vai ser uma doença do trabalho. Independente daquela pessoa, no caso de uma perda induzida pelo ruído ser leve ou moderada, não interferir sobre o relacionamento, pelo entendimento da fala, isso não vai produzir nenhuma limitação para o trabalho, mas não vai deixar de ser uma doença ocupacional. Então temos que ver com ressalvas essa situação ali da Lei 8213. A doença endêmica adquirida por segurado
habitante da região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de uma exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Por exemplo, quem trabalha lá no Amazonas e vai adquirir febre amarela. A febre amarela, ela independe de você estar em casa, estar no trabalho, ela é uma doença daquela região. Agora, se alguém fora do Amazonas, na região sul, sudeste, for a trabalho lá por Amazonas e adquirir febre amarela, essa doença vai ser considerada para aquela pessoa como uma doença do trabalho, que é uma situação que não teria na sua condição normal, na sua situação normal de trabalho, na sua cidade, no seu estado. Em caso excepcional, mesmo doenças que não estão previstas nessas situações elencadas no artigo 20, mas se o perito do INSS considerar que há uma relação que seja direta ou indireta, pode ser considerado numa perícia médica como uma doença ocupacional e tecnicamente como um acidente de trabalho. Existem situações que se equiparam ao acidente de trabalho para efeitos da Lei 8213. Então, o acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, mas contribuiu diretamente para a morte do segurado, redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou que vá produzir uma lesão que exija uma atenção médica para a sua recuperação. São aquelas situações em que não é uma causa direta, mas contribui. Por exemplo, pegamos ali da perda auditiva. Não há ruído na empresa, mas está exposto a um solvente, né, que potencializa o efeito do ruído. Então, o ruído está lá abaixo dos limites de tolerância, não causaria uma perda auditiva, mas o solvente presente potencializa aquele ruído e atua como uma concausa. Então, acaba sendo depois essa perda auditiva, tecnicamente colocada como uma doença equiparada ao trabalho, uma doença do trabalho. Equipara-se também ao acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência. Um ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Por exemplo, companheiro de trabalho resolve de uma hora para outra lá, tem um momento de agressividade, bater em alguém, quebrar alguma coisa na cabeça lá do segurado, do funcionário, do colega de trabalho, quer dizer, é no ambiente de trabalho, né, um ato impensado, de agressão, vai ser considerado daí tecnicamente como uma doença, um acidente de trabalho, aquela lesão, aquela fratura, aquele corte, aquela contusão que a pessoa tiver. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Chega alguém de fora no ambiente de trabalho e discute dentro da empresa, né, uma condição relacionada à empresa e por algum motivo há uma agressão. Tá? É acidente de trabalho. Ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou companheiro de trabalho. Alguém deixa lá uma proteção de uma máquina, burla a máquina, destrói, deixa a máquina em condições lá, sem as condições adequadas de trabalho e alguém se acidenta. Tá? Não seria culpa direta da empresa, que de repente tem uma manutenção adequada da máquina, mas alguém lá de maneira imprevidente, imprudente, negligência, deixa a máquina desprotegida e alguém tem acidente dentro da empresa. Acidente de trabalho também. Ato de pessoa privada do uso da razão. Independente de ser alguém da empresa, de fora da empresa, resolve alguém lá enlouquecer, ficar agressivo, estar em condições inadequadas, de repente porque, vamos lá, uma situação, está drogado, né? E resolve enlouquecer e criar uma situação para alguém dentro da empresa, uma agressão. Né? Acidente de trabalho também, indiscutível. Situações fora
cotidiano aí do normal do dia a dia. O desabamento, inundação, incêndio, casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Cai o telhado da cabeça na empresa, o telhado da cabeça dos trabalhadores dentro da empresa. Inunda, desaba, queima e morre dentro da empresa ou saindo dela. Né? Acidente de trabalho. Doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Nas situações anteriores, eram acidentes sofridos pelo segurado no local, dentro da empresa e no horário de trabalho, nas situações todas que a gente viu. Aqui é diferente. É um acidente sofrido pelo segurado, no caso aí nós estamos falando de CIPA, então do empregado da empresa, ainda que fora do local e do horário de trabalho, nas situações que estão elencadas. Então, a execução de uma ordem ou na realização de serviços sob autoridade da empresa. Prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiado pela empresa, para capacitar melhor a mão de obra, independente do meio de locomoção que seja utilizado. Pode ser um veículo de propriedade do próprio funcionário da empresa. Tá? Então, alguém sai da empresa e vai executar uma atividade fora da empresa, mesmo que seja fora do local. Fazer uma atividade de manutenção. Tá? Prestação espontânea é difícil de você configurar. Alguém vai dizer que foi trabalhar lá, mesmo sem ter uma ordem do empregador, e sofre um acidente. Viagem a serviço, vai fazer um curso, seja um treinamento presencial numa empresa aí de capacitação, vai fazer um curso numa outra cidade. Qualquer acidente que ocorrer no percurso para esse curso ou durante o curso vai ser considerado também um acidente de trabalho. Não interessa qual é o tipo de lesão que tiver. Percurso da residência para o local de trabalho desta para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Na lei, ela não está tão específica essa então, denominação, qual é a abrangência do percurso da residência para o local de trabalho, quais são as condições. A gente vai ver um pouco mais claro depois na legislação que eu vou apresentar na sequência. Aí a gente retoma esse assunto para ficar um pouco mais claro de qual é a condição que vai ter que ter para que o acidente que ocorra no trajeto da residência para o local de trabalho configure um acidente de trabalho, um acidente de trajeto. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, ir ao banheiro, se ocorrer no local de trabalho ou durante esse, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Então, o nosso turno começa de manhã, tem o intervalo do almoço, continua à tarde. Naquele intervalo de almoço, nós estamos em horário de trabalho de expediente normal. Qualquer acidente que ocorrer ali, dentro ou fora da empresa, vai estar relacionado ao trabalho. Então, nós saímos da empresa e vamos fazer refeição no restaurante. Tá? E nesse translado de ir até o restaurante, lá no restaurante ou no retorno sofreu um acidente, nós estamos em horário de trabalho, não há uma interrupção do turno, no sentido de encerrar e abrir outro. Começa de manhã, termina de tarde, então há um intervalo, mas não uma interrupção do turno diário de trabalho. Então qualquer situação ali vai acabar sendo configurada como um acidente de trabalho também. A questão do nexo técnico epidemiológico, vamos ver um pouco mais adiante a legislação que trata disso,
ela estabelece para a Previdência a possibilidade de relacionar algumas doenças, né, que têm uma prevalência maior conforme o ramo de atividade da empresa, diferente daí no comparativo com as outras empresas de segmentos diferentes. Tá? Estabelece aí o nexo técnico epidemiológico previdenciário, o NTEP, que talvez aí você já tenha escutado. Ele é diferente dos outros nexos, a gente aborda mais adiante com maiores detalhes. Em relação aí a comunicar o acidente de trabalho, a emissão da CAT, muitas polêmicas em relação, incertezas em relação ao que é a CAT, quem deve emitir, quem pode emitir, quando deve ser emitido, o que deve constar na CAT, quais são os dados que não podem faltar, como é que faz o envio dessa informação para a Previdência Social. Nós vamos abordar em maiores detalhes essa comunicação. Que aí você, como membro da CIPA, também vai ter aí a possibilidade de ajudar no preenchimento da CAT para a empresa ou preencher a própria CAT pela empresa também. A empresa deve comunicar o acidente de trabalho à Previdência até o primeiro dia útil, né, seguinte ao da ocorrência do evento, a não ser em caso de morte, que deve ser de imediato, no dia da morte. Tá? A autoridade competente, que é a Previdência Social, sob pena de uma multa que vai variar entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição. E se for reincidente, essa multa aí vai ter, então, um peso maior. Tá? Da comunicação a que se refere o artigo, então a CAT, deve receber uma cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, assim como o sindicato a que corresponde a categoria do trabalhador. Quem deve comunicar o acidente ou a doença de trabalho é a empresa. É uma tarefa, é uma incumbência, uma responsabilidade dela. Mas caso ela não comunica, essa formalização pode ocorrer pelo próprio acidentado, pelos dependentes do acidentado, o sindicato, que representa esse trabalhador, o médico que atendeu aquele trabalhador, seja no ambulatório da empresa ou no serviço de referência, enfim, ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nesses casos aquele prazo de ser no dia, no caso de morte, ou no dia seguinte e nas outras condições. A comunicação a que se refere o parágrafo 2º, a comunicação da CAT, não exime a empresa da responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto nesse artigo. Ou seja, se ela não emitir a CAT e ela for emitida pelas as outras autoridades nominadas, ela vai receber a multa igual. Os sindicatos, as entidades que representam a classe do trabalhador, eles podem acompanhar a cobrança pela Previdência Social das multas previstas pela não emissão da CAT. A multa ela não se aplica ao caso do nexo técnico epidemiológico e previdenciário, o NTEP, que foi aí estabelecido naquele artigo 21A que a gente acabou de ver. No caso de uma doença profissional ou do trabalho, o dia do acidente vai ser a data do início da incapacidade para o trabalho, né? O dia seguinte à segregação compulsória, situações aí de ter uma doença que necessite daí de ficar separado da sociedade, o dia que se fizer o diagnóstico. No caso de um acidente, um corte, uma contusão, uma fratura, aí fica claro qual é o dia do acidente, é o dia do acidente típico. No caso da doença, daí a definição não fica tão clara. Então, no momento que há o diagnóstico, que se evidencia aquela doença, aí vai valer como dia do acidente, dia da doença. Para fins estatísticos e epidemiológicos, a gente mudou a legislação, passamos aí para o decreto 3048, a empresa tem que comunicar à Previdência Social todas aquelas situações que foram abordadas nesses artigos que a gente viu há pouco, artigos 19, 20 e 21, da Lei 82.13 de 91, né, que vai ocorrer com o segurado empregado,
o doméstico não é necessária emissão de CAT, né? E o trabalhador avulso, até conforme já foi colocado pela lei, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, no caso de morte, de imediato, sob pena daí de multa aplicada e cobrada conforme o artigo 286 desse decreto. A empresa é responsável pela adoção e o uso de medidas coletivas individuais de proteção à segurança e saúde do trabalhador que está sujeito aos riscos ocupacionais por ela gerado. Quer dizer, emitir uma CAT não exime a responsabilidade da empresa a adotar todas as condutas para evitar que um risco físico, químico ou biológico ocasione uma doença, que um risco mecânico, uma máquina sem a proteção adequada, ocasione um trauma, ou que um risco ergonômico ocasione uma doença osteomuscular, que aí pode ter relação com o trabalho e vai ser aí uma DORT. É dever da empresa prestar informações detalhadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Você, como cipeiro, também pode ajudar nessa integração da empresa com o trabalhador, no mínimo cobrando da empresa que ela, de uma forma ou outra, pode ser através de uma documentação técnica, de uma ordem de serviço, seja passado para o trabalhador quais são os riscos que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, da empresa vislumbrou, identificou, quais são as medidas de proteção que a empresa está adotando, deve adotar para eliminar ou minimizar esses riscos, e, em último caso, o EPI adequado, para que o trabalhador da empresa não fique doente, não tenha nenhuma doença e tampouco um acidente de trabalho. Será devido o benefício de auxílio doença decorrente de acidente de trabalho ao segurado empregado quando for estabelecido um nexo técnico entre o trabalho pela perícia do INSS. É o perito do INSS, naqueles casos de um afastamento superior a 15 dias, quem vai estabelecer se há ou não relação entre um trauma, entre uma doença e as condições de trabalho na empresa que ele identificar pela sua experiência, se for o caso aí, solicitando a documentação da empresa para analisar. Nos casos que tem aí um período inferior a 15 dias, quem vai identificar esse nexo é a CAT que deve ser emitida, então, pela empresa nas situações que nós vimos. Não se caracteriza como acidente de trabalho o acidente de trajeto sofrido pelo segurado que, por interesse pessoal, interrompeu ou alterar o percurso habitual. Aquilo que nós vimos antes lá na Lei 82.13, agora esclarece, detalha um pouquinho melhor nessa Instrução Normativa 77 de 2015. Tá? Então, o que é o acidente de trajeto? É a pessoa sair de casa, do seu local, então da sua residência, no trajeto habitual, no horário habitual até a empresa. Se ela interromper esse trajeto habitual, desviar do trajeto habitual, parar num lugar, fazer qualquer outra atividade que não seja simplesmente se deslocar, daí não interessa se está se deslocando a pé, de bicicleta, de moto, com o veículo da empresa, se não for no trajeto habitual, no horário habitual, não vai ser um acidente de trajeto, embora esteja saindo de casa e indo até a empresa. Isso espero ter ficado claro. Então, acidente de trajeto. O horário de trabalho é, por exemplo, 8 horas. Todos os dias sai das 7h30 para chegar às 8 horas no trabalho, passando por determinadas ruas com meio de locomoção. No meio desse trajeto que faz todos os dias, interrompe, para num lugar, desvia, vai por uma rua diferente, nessa então condição diferente ocorre um acidente, é atropelado, se quebra, se machuca, enfim, não vai ser um acidente de trajeto. Não vai ser considerado
nem pela empresa, que daí não vai ter a necessidade de emitir uma CAT no período inferior a 15 dias, né? E também não vai ser reconhecido pela Previdência Social como um acidente de trajeto. Quando houver registro policial da ocorrência do acidente, vai ser exigida a apresentação do respectivo boletim, tanto para a empresa emitir a CAT, quanto para a Previdência ou perito estabelecer daí que é um acidente de trajeto. Aqui repete na Instrução Normativa 77 o que foi colocado na Lei 8213, o artigo 21A, da questão do nexo técnico epidemiológico, naquelas situações peculiares a um ramo de atividade em que existe uma chance bem maior de adoecimento para uma determinada patologia do que em outros ramos de atividade. A Instrução Normativa 77 também trata da CAT. Eu estou colocando aqui uma coisa, então, além do que já passamos lá da Lei 8213. Então, o acidente de trabalho ocorrido ele deverá ser comunicado ao INSS por meio da CAT, observando o que está no artigo 328, que coloca CAT inicial. A primeira CAT, primeira comunicação de acidente de trabalho, é o acidente de trabalho típico, um corte, uma pancada, uma fratura, o acidente de trajeto, a doença profissional, a doença do trabalho ou o óbito. Uma CAT de reabertura. Já há um afastamento do trabalho, já houve uma comunicação daquela situação, mas há um agravamento daquela lesão do acidente de trabalho ou da doença profissional. E a CAT de comunicação de óbito, quando há o falecimento decorrente de um acidente, de uma doença profissional ou do trabalho, após o registro da CAT inicial. Para fins de cadastramento da CAT, se o campo do atestado médico do formulário da CAT não está preenchido e assinado pelo médico assistente, deverá ser apresentado um atestado médico, desde que nele conste a devida descrição do atendimento realizado ao acidentado, inclusive o diagnóstico com o CID, período provável para o tratamento, contendo nesse atestado a assinatura, o número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina, a data, o carimbo do profissional médico, seja ele particular, de convênio e do SUS. Isto acaba sendo uma coisa muito corrente no dia a dia, do atendimento do trabalhador num serviço de urgência e emergência, no plantão médico de um hospital, e aí não há, no momento desse atendimento, a CAT para ser preenchida por esse profissional. No dia seguinte, quando tem a CAT, já é outro profissional, o plantonista já está em outra atividade, quem está ali não tem a responsabilidade de dar o preenchimento da CAT, que não foi ele que atendeu, então não vai atestar uma condição que não é dele. Quem tem que preencher a CAT é o médico que atendeu efetivamente o trabalhador, e o ideal é que no momento desse atendimento já tivesse a CAT para ser preenchido. Acaba não sendo o habitual, então no mínimo quem acompanhar esse atendimento, pode ser você, membro da CIPA, ou alguém da empresa, quem acompanhar esse atendimento, que solicite para o médico que ele dê ao menos um atestado daquele atendimento, contendo os itens obrigatórios da CAT. A data do acidente, o horário do acidente, a descrição do acidente, o CID, que isso daí ficando anexado depois à CAT vai substituir aquele preenchimento do formulário CAT, que aí não tem como deixar de ser preenchido, é campo obrigatório na comunicação de acidente de trabalho. Então preenche depois a CAT com todos os outros dados e anexa o GRAMPEI, enfim, esse atestado do profissional que atendeu. Não vai ser também o médico do trabalho na empresa, no outro dia, que vai preencher a CAT, que não foi ele que atendeu. Ele pode avaliar o trabalhador, avaliar se aquela condição de trabalho enseja um segundo atendimento, se enseja um afastamento, mas não vai atestar o trabalho de um outro profissional médico, que é, na grande maioria das vezes,
o médico do plantão. A não ser empresas que tenham o seu próprio ambulatório, que o atendimento daí vai ser feito pelo próprio médico da empresa, que também aí não vai ter dificuldade em fazer esse preenchimento da CAT por ocasião aí desse atendimento. Bom, o que é nexo técnico previdenciário? Há uma confusão muito grande entre o nexo técnico epidemiológico previdenciário e o nexo técnico previdenciário. Talvez não seja a situação da CIPA, mas eu já vi essa situação entre outros profissionais, sejam médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, advogados de empresa, os próprios trabalhadores confundindo o termo NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, com relação exclusiva com o trabalho. Sinônimo de nexo técnico profissional, que é estabelecer na perícia médica a relação de qualquer condição com o trabalho. São 3 situações, eu vou abordar as 3, para vocês saberem qual é a diferença e como é que é conduzido também de maneira diferente pela Previdência e pela empresa o enquadramento dessa doença ou do acidente de trabalho. Quem vai estabelecer relação é o perito médico do INSS. Se houver uma causa direta ou então indireta, concausal, sendo dividida em 3 espécies diferentes. O nexo técnico profissional do trabalho, o nexo técnico individual e, por fim, o NTEP. Então, deixando bem claro, nexo técnico previdenciário, 3 espécies. Nexo técnico profissional do trabalho é o primeiro tipo, nexo técnico individual é o segundo, e o NTEP, que virou sinônimo para muitos, que é um dos 3 e não os 3. O que é o nexo técnico profissional do trabalho? Quando há uma relação do agravo, da patologia, com os agentes causadores, os fatores de risco que estão presentes nas atividades econômicas do empregador e constante lá numa lista ampla que tem, as listas A e B, do anexo 2 da Previdência Social. Sendo daí, então, as doenças de natureza profissional ou do trabalho. Então, pode ser aquilo que a gente já viu antes, a doença profissional, nas situações peculiares de trabalho, a doença do trabalho e todas as outras doenças constantes da lista A e B, que são provenientes de uma lista inicial do Ministério da Saúde, que depois foi atualizado pela Previdência Social. Nexo técnico individual. Na prática são aqueles traumas, os cortes, as contusões, ou acidentes de trabalho típico de trajeto, ou as condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele relacionado diretamente naqueles termos lá que a gente viu no artigo 20 da Lei 82.13. Então, o acidente típico, quando ocorre um acontecimento súbito ou a contingência imprevista, causou um dano à saúde do trabalho e ocorreu durante o desempenho da atividade profissional ou por circunstâncias ligadas a essa atividade. O acidente de trajeto, aqui já tem uma, então, explicação um pouquinho mais detalhada do que é o acidente de trajeto. Então, é um acidente que ocorre no percurso do trabalhador da sua residência para o trabalho ou depois para a casa, ou de um local de trabalho para o outro da mesma empresa, bem como o deslocamento do local de refeição para o trabalho ou deste para aquele, independente do meio de locomoção, sem que haja uma alteração ou interrupção do percurso por motivo pessoal. Não há um limite de prazo estimulado para que o segurado atinja o local de residência, de refeição ou do trabalho. Vai se observar o tempo necessário compatível com a distância percorrida e o meio de locomoção utilizado. Quer dizer, não existe a regra de você ter 15 minutos para chegar em casa, meia hora para chegar em casa,
para que daí se considere um acidente de trajeto. Agora, se você precisa 15 minutos para esse trajeto, usando o meio de locomoção habitual que você tem, a pé, de bicicleta, de ônibus, de carro, o veículo da empresa, no trajeto habitual vai criar daí uma circunstância, vai criar uma situação habitual de tempo e de distância. Então, qualquer interrupção no tempo, qualquer interrupção no trajeto vai descaracterizar esse acidente como sendo um acidente de trajeto, que aí configura um acidente de trabalho para esse determinado empregado da empresa. Por doença equiparada a acidente de trabalho, que é aquele agravo decorrente de condições especiais em que o trabalho é realizado e que não está previsto nas listas A e B, conforme o artigo 20 da Lei 82.13. Naquelas situações em que a perícia médica do INSS decidir que tem relação com o trabalho aquela situação que ele está avaliando para incapacidade. O nexo técnico epidemiológico previdenciário, daí, são situações peculiares. Tem algumas doenças que têm uma prevalência muito maior num determinado ramo de atividade. Tá? Por exemplo, lá no ramo metalúrgico tem muito mais, vamos citar de forma exemplificativa, não é o caso, mas vamos considerar que tenha muito mais depressão do que em todos os outros ramos de atividades do Brasil. Com uma prevalência, uma certeza de 95%, a Previdência, baseado no estudo estatístico, considerou que a depressão para o ramo metalúrgico vai ser uma doença, até prova em contrário, relacionada ao trabalho. Tá? É uma coisa estatística, não é uma coisa médica, então ela tem aí várias falhas, né? Para nós termos, por exemplo, uma situação que não tem nada a ver e nunca vai ter nada com o trabalho, uma apendicite aguda para alguns ramos de atividade tem uma prevalência tão grande, né, diferente dos outros, que foi estabelecido o NTEP para uma apendicite aguda. Situação que, óbvio, não tem relação nenhuma e nunca vai ter uma apendicite com o trabalho. Então é tratado pela própria Previdência de uma maneira diferente e dá para a empresa uma diferença também quando ela vai se defender desse enquadramento por parte da Previdência. Ele foi criado, né, a partir de um estudo de corte, um estudo estatístico realizado numa tese de doutorado desse profissional que está colocado ali, o Paulo Rogério, num evento que ele fez lá em 2008 e publicou na Universidade de Brasília. Então tem muitas situações aí que estão ainda mal resolvidas. A ideia da Previdência era atualizar essas informações e tirar algumas relações espúrias, mas está valendo ainda o que foi colocado lá em 2008. O Manual do Acidente de Trabalho do INSS coloca algumas situações de como vai atuar a perícia médica para analisar um acidente de trabalho. Então, compete a ele, ao perito, identificar uma relação, identificar um nexo entre o trabalho e aquele agravo, baseado na história clínica, então, no que ele vai estar conversando com aquele empregado da empresa, tá? Na história ocupacional, o que ele vai, então, conversando com o segurado, identificar nas atividades dele, e no exame físico. Então é ele quem vai definir se aquela patologia tem ou não relação com o trabalho, conforme os 3 diferentes nexos: o nexo individual, o profissional ou então o epidemiológico. Além da história clínica, a conversa com o paciente sobre a doença, a história ocupacional, que é pedir para o segurado, pedir para o trabalhador o que ele faz, como ele trabalha, ele também pode se utilizar de documentação da empresa para ter uma melhor análise. Então, o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, que vocês sabem qual é o documento,
pode ser solicitado pelo perito para analisar melhor aquela condição que está ensejando um afastamento do trabalho. O ASO, né, vai ter identificado quais são os riscos do trabalhador. Ele pode solicitar também o PPRA, solicitar o PCMSO daquela empresa, diretamente, né, ou através de uma pendência, de uma exigência administrativa da Previdência. Ele pode ser necessário para identificar esse nexo vir lá na empresa. Então não seria surpresa nenhuma você lá como membro da CIPA receber a visita de um perito do INSS pedindo que você acompanhe ele para ele vistoriar o setor de trabalho, as condições de trabalho de um colega teu que está lá afastado pela Previdência em função de uma doença que ele ainda não sabe se tem ou não relação com o trabalho e, na dúvida, ele pode vir então conversar com a empresa e ser acompanhado por um representante da empresa, dentre eles aí você, membro da CIPA. Essa vistoria técnica no local do trabalho é uma ferramenta que é então disponibilizado para o perito, mas não é obrigatório para todos os casos. O perito pode, na conversa com o trabalhador, na documentação que ele tem, o PPP, o PPRA, o ASO, identificar de maneira clara, do ponto de vista dele, uma relação e estabelecer o nexo técnico, profissional, ou individual, ou epidemiológico, com o trabalho daquele trabalhador, daquele segurado, que ele está então avaliando na perícia médica. O nexo técnico profissional ou do trabalho, ou o nexo técnico individual, ele pode ser contestado pela empresa através de um recurso, que vai aí para a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social. Quer dizer, a empresa, a partir do momento que recebe uma notificação do benefício que lhe foi concedido em espécie acidentária, ela pode se contrapor a essa decisão do perito do INSS com a documentação que ela tiver para isso. Provar que aquela relação que foi estabelecida pelo INSS está errada. Então, não é uma decisão definitiva, a empresa tendo argumentação para isso, e a CIPA pode colaborar nessa defesa da empresa. Se um trabalhador for afastado por um período superior a 15 dias, vai para o INSS e volta daí com enquadramento uma doença, uma condição de trabalho que você da CIPA sabe que não tem relação nenhuma, tá? Que foi colocada de maneira equivocada pelo perito naquela perícia desse trabalhador. Então a empresa fazer o recurso com a documentação pode inclusive utilizar da documentação da CIPA para isso. Então você tem que estar ciente que onde é que está colocado essa questão do recurso? Na legislação da Previdência, que é de conhecimento da empresa, do RH da empresa, dos gestores da empresa, e aí também tem que ser de conhecimento de você, membro da CIPA. Então, o prazo para isso é 30 dias após a data em que a empresa tomar conhecimento daquela perícia ter caracterizado o nexo técnico. Fez a perícia, não é automático, no dia seguinte já termina o prazo de defesa. Fez a perícia hoje, a empresa vai receber essa cientificação através do documento lá da perícia, e ela tem 30 dias para fazer esse recurso, apresentando a documentação que ela tiver para se contrapor àquela decisão. Em relação ao nexo técnico epidemiológico previdenciário, a condução interna ela é diferente, ela abre para a empresa a possibilidade de fazer uma contestação ou de fazer um recurso. A diferença entre uma e outra é que a contestação vai ser diretamente para o perito que fez essa relação. E o recurso aí vai ser para a Junta de Recursos da Previdência Social. Então a documentação vai ter uma tramitação diferente dentro da Previdência, conforme for recurso, conforme for contestação.
Mas a documentação da empresa é a mesma, vai ser o PPRA, vai ser uma ordem de serviço, vai ser uma análise ergonômica do trabalho, vai ser as atas da CIPA, vai ser o trabalho do cipeiro, enfim, a documentação que a empresa tiver vai servir tanto para uma contestação quanto para um recurso, mas administrativamente a condução é diferente. Quais são os efeitos do reconhecimento de qualquer situação como sendo um acidente de trabalho? Tá? Os benefícios de natureza acidentária, sob quaisquer aspectos, né, qualquer tipo de anexo, vai gerar alguns efeitos citados a seguir, né, para a empresa. Vai dar uma estabilidade provisória para aquele trabalhador que teve esse afastamento. Então, qualquer segurado, no caso aí estamos falando do trabalhador da empresa, que estiver em benefício por incapacidade e for de natureza acidentária, vai ter garantida a manutenção do contrato de trabalho com a empresa responsável pelo acidente ou pela doença, conforme o artigo 118 da Lei 8213. Né? E essa estabilidade ela vai ser pelo prazo mínimo de 12 meses, que vai começar após terminar o auxílio-doença acidentário, independente de receber o auxílio-acidente. Então não é do dia do acidente, não é do dia da perícia. Ficou afastado, né, por um período superior a 15 dias, independente se forem 30, 60, 180 dias. A partir do momento que encerra o benefício e o trabalhador volta para a empresa, ele tem uma estabilidade pelo mínimo 12 meses em que ele não pode ser demitido sem justa causa. Quer dizer, por justa causa não tem estabilidade. Não é que o empregado aí volta para a empresa, pode fazer o que ele quiser, destruir a empresa, matar todo mundo, aí que ele não vai ser demitido. Se houver uma condição de justa causa, ele não tem estabilidade. É só naquela situação que ele vai ser demitido sem ter um motivo para isso. Aí ele tem essa estabilidade dos 12 meses a partir desse regresso para a empresa. Uma outra implicação vai continuar o pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço enquanto estiver em afastamento. Se o auxílio doença ou aposentadoria for em espécie previdenciária, a empresa não precisa recolher o fundo de garantia durante aquele período de afastamento. No caso de haver relação, de haver nexo, a empresa continua com essa obrigação de recolher o fundo de garantia. Há uma influência também sobre o fator acidentário de prevenção, o risco ambiental de trabalho. Vou explicar para você assim, quando a empresa abre, né, ela precisa escolher um número da CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Conforme o número que ela escolher, existe um anexo na Previdência Social, o anexo 5, que estabelece qual é o grau de risco da empresa, 1, 2 ou 3. Conforme o grau de risco, sendo 1, 2 ou 3, a empresa vai ter que recolher 1, 2 ou 3, respectivamente, por cento do seguro acidente de trabalho, o SAT, ou risco ambiental de trabalho, mudou o termo agora. Então, além da contribuição previdenciária normal, vai pagar mais esse adicional conforme o grau de risco estabelecido pela CNAE. Tá? Além dessa contribuição, conforme a exposição a fatores de risco, há um adicional lá para subsidiar a aposentadoria especial. No caso de se estabelecer nexo entre uma patologia ou qualquer situação com o trabalho, tá, vai aumentar este pagamento, vai ser majorado esse pagamento de 1, 2 ou 3%, conforme o fator acidentário de prevenção. Sempre vai ser pegar os benefícios dos 2 anos anteriores para calcular o fator acidentário de prevenção do ano anterior, que vai modificar o SAT do ano seguinte.
né? Então, por exemplo, tem vários acidentes de trabalho nos 2 anos anteriores. Vai fazer o cálculo agora, o SAT, que seria de 1, 2 ou 3%, ele pode até dobrar no ano seguinte no pagamento da contribuição previdenciária. Por outro lado, também, se no comparativo com outras empresas, né, outros ramos dentro do mesmo ramo de atividade, a empresa tiver proporcionalmente um número menor de doenças ou acidentes de trabalho, ela pode ser beneficiada com uma redução nesse pagamento. Então, pegando, por exemplo, uma empresa com grau de risco é 2. Tá? Então, ela teria que pagar 2% de seguro de acidente de trabalho. Se ela é uma empresa que age em prevenção, que ela tem menos acidentes, menos doenças, no comparativo com as outras empresas do Brasil, ela pode reduzir de 2 para 1, até 50% esse SAT. Pelo contrário, se ela não tiver atitudes de prevenção e ela proporcionalmente tiver mais doenças, mais acidentes que as outras empresas similares, ela pode ter que dobrar esse SAT e pagar 4% no ano em que esse cálculo for feito. Pegando aí, repito, tudo que foi avaliado nos 2 anos anteriores àquele cálculo. É o que está colocado aqui, ficou talvez mais claro explicando, mas é o que está colocado nesses slides aí em relação ao FAP. Tá? Essa alíquota, então, ela é de 1, 2 ou 3%, conforme aí o grau de risco da empresa. Tá? Ele vai ser, então, calculado conforme daí os benefícios previdenciários dos 2 anos anteriores. Tá? Ele é um multiplicador que vai de 0,5, então pode reduzir pela metade, ou 2 pontos, pode dobrar aquela alíquota de 1, 2 ou 3%, variando aí, repito, anualmente. Todas as CAT registradas pela empresa, elas vão ser contabilizadas no cálculo do FAP, independente de haver um afastamento. Mas essa CAT aí vai ter uma implicação menor no cálculo. Esse cálculo aí, ele leva muito em consideração também o custo que a Previdência vai ter pelo acidente ou pela doença. Então, um acidente que não tem afastamento, que é só emitida a CAT, o custo não vai existir para a Previdência, o FAP vai ter uma majoração muito baixa. Agora, um acidente que cause um afastamento de alguns meses, uma morte que aí vai gerar pensão para os dependentes, uma invalidez que vai causar uma aposentadoria. O custo para a Previdência vai ser muito maior e a implicação no cálculo para a empresa também vai ser muito maior. Então veja bem, você membro da CIP, tá? Qual é o papel fundamental que você pode ter, de repente, na saúde financeira da empresa, atuando como um membro efetivo e reduzindo, eliminando qualquer chance de um trabalhador, de um colega de trabalho teu, sofrer um acidente, ficar doente, tá? Causar aí um prejuízo direto para a Previdência, tendo lá então um número maior, um custo por acidentes ou por doenças que vão ser depois cobrados do teu empregador. Quer dizer, você precisa manter o teu trabalho, o teu vínculo com a empresa, você precisa ter o teu salário e o teu salário vai depender da empresa existir, né, e ter saúde financeira. Então nós temos que pensar que a nossa responsabilidade na CIPA também passa por essa gestão em ajudar a empresa a compreender as suas necessidades, as suas obrigações, as suas medidas de prevenção dos riscos, dos acidentes, das doenças, seja por agente físico, químico, biológico, ergonômico, mecânico e de acidente. Então, talvez aí de vital importância que a CIPA atue nessa prevenção e colabore com a empresa que em último caso, em última análise, a responsável por tudo isso. Mas ela precisa que os seus gestores, o próprio trabalhador colabore, evitando acidente, cumprindo com as regras que a empresa estabelece e determina de comportamento e de trabalho.
Outra implicação, o auxílio acidente, que aí é aquelas situações em que há uma condição que gere uma sequela que não incapacite para o trabalho, mas limite o trabalho que habitualmente era exercido antes daquele afastamento do trabalhador. Então são várias situações que estão no anexo 3 lá do regulamento da Previdência, levando aí então uma condição diferente de trabalho após um auxílio-doença. Então, situações em que há uma redução da capacidade para o trabalho habitual, exigindo um maior esforço para desempenhar a mesma atividade, ou impossibilite aquela atividade e exija uma reabilitação profissional. Então é isso, membro da CIPA. A ideia era colocar a legislação previdenciária relacionada ao acidente de trabalho típico, de trajeto, às doenças profissionais, às doenças do trabalho, para que você tenha melhor condição de auxiliar tanto a empresa, tanto o empregador, quanto o teu colega de trabalho, tá? Para eliminar qualquer condição de risco e evitar acidentes, evitar doenças. Em não havendo essa possibilidade, ao menos minimizar, e ocorrendo um acidente também saber conduzir de maneira adequada, tanto do ponto administrativo quanto legal.